Na manhã do dia 15 de janeiro de 1947, uma mulher caminhava pelo bairro onde morava, acompanhada de sua filha de 3 anos. O passeio matinal era um hábito para as duas, já que aquele horário costumava ser um dos mais tranquilos na movimentada Los Angeles. No entanto, ao desviar o olhar para um terreno baldio à sua esquerda, algo lhe chamou a atenção. À primeira vista, parecia ser um manequim abandonado. Mas seria mesmo? Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Relatos de Horror e Outros Contos Macabros. Gosta de conteúdos bizarros, assustadores e misteriosos, além de várias histórias e contos sombrios? Sim? Então pode se acomodar onde quer que você ou vocês estejam, pois vocês estão no canal certo. Antes de começarmos, quero lembrá-los de que essa é a parte 1 do caso Dália Negra. O link para a parte 2 vai estar na descrição desse vídeo. À medida que a mulher observava o que parecia ser um manequim no centro do terreno baldio, uma sensação estranha começou a tomar conta dela. A cor pálida do objeto a fez acreditar, à primeira vista, que era apenas um boneco descartado. No entanto, algo estava terrivelmente errado. O corpo estava partido ao meio, bem na altura da cintura. Além disso, a maneira como aquilo estava disposto no chão parecia intencional, como se alguém o tivesse colocado ali de propósito. Ao se aproximar um pouco mais, a mulher percebeu que a textura da pele não era a de um manequim. Foi então que a terrível verdade a atingiu. Aquilo era, na verdade, um corpo humano, completamente sem sangue. Tomada pelo choque e temendo que sua filha de apenas 3 anos visse aquela cena horrível e ficasse traumatizada para sempre, ela a pegou no colo e correu desesperada até a casa mais próxima, onde conseguiu um telefone para chamar a polícia. Naquela manhã de quinta-feira, assim que a polícia chegou ao local, os agentes ficaram estarrecidos. Em toda a carreira, jamais haviam se deparado com uma cena tão perturbadora. O corpo, completamente nu, estava deitado de costas e dividido em 2 metades. Os cortes eram surpreendentemente precisos e limpos, sugerindo que quem os realizou fez tudo com extrema calma e precisão, sem qualquer sinal de pressa ou improviso. Os olhos da vítima permaneciam abertos, as pernas estavam afastadas e os braços dobrados sobre a cabeça. Apesar da brutalidade da cena, os órgãos internos pareciam intactos. Os intestinos, que haviam sido expostos pelo corte que dividiu o corpo ao meio, foram cuidadosamente colocados sob o tronco, como se o responsável quisesse que tudo parecesse organizado e perfeito. Além disso, havia 2 grandes lacerações no rosto, cortes que iam de uma orelha à outra, formando um macabro e permanente sorriso. Evidências sugerem que essas feridas foram infligidas enquanto ela ainda estava viva, pois havia marcas que indicavam sinais de reação antes da morte. O corte no rosto, que deixava a vítima com uma expressão semelhante à do personagem Coringa, parecia ter sido feito enquanto ela ainda estava viva. No entanto, os demais cortes encontrados pelo corpo indicavam que haviam sido feitos após a morte. Essas incisões tinham o formato de um X e estavam localizadas nos seios, no abdômen e nas coxas. Além disso, partes da pele dentro dessas marcas foram removidas, como se alguém tivesse esculpido o desenho com uma faca e depois retirado pequenos pedaços. Apesar da brutalidade do crime, não havia uma única gota de sangue no local. O corpo havia sido completamente drenado e algumas regiões apresentavam sinais de arranhões, possivelmente causados por uma bucha ou outro material abrasivo. Isso sugeria que o cadáver foi lavado antes de ser abandonado. Para os investigadores, um detalhe ficou evidente.
Quem quer que tenha cometido aquele crime queria, sem dúvida, que a vítima fosse encontrada. A causa da morte foi determinada como hemorragia cerebral, resultado dos inúmeros ferimentos na cabeça, indicando que ela foi brutalmente espancada antes de falecer. Além disso, marcas em seu pescoço, pulsos e tornozelos mostravam que havia sido amarrada. No entanto, não foram encontradas evidências de estrangulamento interno, o que sugeria que as amarras em seu pescoço eram firmes, mas não aplicadas com força suficiente para causar asfixia. Durante a autópsia, não foram encontrados sinais evidentes de abuso sexual. No entanto, é importante lembrar que estávamos em 1947, uma época em que os exames forenses eram muito mais limitados do que hoje. A análise se baseava principalmente na presença visível de sêmen ou em qualquer outro vestígio físico que pudesse ser coletado. Como nada foi identificado, os legistas concluíram que não havia indícios de agressão sexual. Porém, sabemos que abuso sexual vai muito além desses sinais físicos, e a investigação na época não foi tão aprofundada quanto seria nos dias atuais. Hoje, muitos acreditam que a vítima desse crime brutal provavelmente foi, sim, submetida a algum tipo de violência sexual. Mas quem era essa mulher? O que a levou até ali? E, acima de tudo, por que alguém cometeu um crime tão cruel contra ela? Durante a autópsia, os legistas também coletaram as impressões digitais da vítima. Por um golpe de sorte, entre aspas, essas digitais já estavam registradas no banco de dados do FBI, pois ela havia sido presa anteriormente. Foi assim que sua identidade foi confirmada. Elizabeth Short, uma jovem de 22 anos. Sua prisão anterior ocorreu quando ainda era menor de idade, após ser flagrada consumindo álcool. Para entender melhor o contexto, vale lembrar como era Los Angeles em 1947. A cidade era um verdadeiro contraste. Por um lado, exalava glamour, sofisticação e riqueza, mas, por outro, escondia um lado sombrio, marcado pelo desespero e pelo perigo constante. Muitas pessoas estavam migrando para Los Angeles na esperança de alcançar a fama e se tornarem grandes estrelas. A cidade parecia ser o destino perfeito para aqueles que sonhavam em construir uma carreira no mundo do entretenimento, especialmente na atuação e na música. Com o surgimento de novas celebridades, a ilusão de sucesso era forte e Hollywood se consolidava como a cidade dos sonhos. No entanto, esse crescimento também trouxe um lado sombrio. Junto com a enxurrada de aspirantes à fama, a criminalidade aumentou significativamente. Crimes brutais se tornaram cada vez mais comuns e muitos ainda estavam por acontecer, tornando Los Angeles um lugar tão perigoso quanto glamuroso. Elizabeth era de Massachusetts. Seus pais se separaram quando ela ainda era criança e, com a mudança do pai para outra localidade, Elizabeth ficou sob a responsabilidade materna. Ela era conhecida por sua beleza juvenil. Possuía longos cabelos escuros e atraía olhares por onde quer que fosse. Desde a infância, ela já tinha consciência de que não se contentaria com pouco. Ela não apreciava a cidade natal e tinha certeza de que, assim que possível, iria se mudar de lá. Mais tarde, quando ficou mais velha, Elizabeth contatou o pai, com quem não tinha muita proximidade, mas que residia em Vallejo, na Califórnia. Ela vislumbrou ali a chance de mudar de vida e, quem sabe, construir um futuro melhor. Em uma dessas conversas com ele, Elizabeth expressou essa intenção, perguntando se poderia passar um tempo em Vallejo para conhecer a cidade. O pai, de certa forma, concordou, desde que Elizabeth fosse morar com ele para auxiliar nas tarefas domésticas, como lavar, passar, cozinhar e cuidar da casa. Em contrapartida a esses afazeres, ela teria permissão para residir com ele.
Consequentemente, começou a chegar tarde em casa e a negligenciar as tarefas domésticas que havia combinado com o pai. Ele então a confrontou, dizendo: "Quer saber? Ou você me paga para ficar aqui, ou você se muda, pois não tenho condições de continuar te sustentando." Diante disso, Elizabeth respondeu: "Sem problemas. Quer saber também? De agora em diante, trilharei meu próprio caminho e buscarei uma ocupação." Um dos lugares onde ela obteve colocação foi um local de repouso denominado Camp Cook, uma instalação militar que dispunha de um estabelecimento comercial que comercializava uma variedade de produtos, incluindo vestuário, alimentos e bebidas. Ela trabalhou nesse acampamento por aproximadamente 9 meses, com o objetivo de economizar dinheiro. Foi nesse ambiente que ela conheceu um membro das Forças Armadas que se enamorou profundamente por ela. Infelizmente, ele precisou se ausentar para combater na guerra durante boa parte do relacionamento, e assim o casal mantinha contato através de correspondências. Em cada carta que recebia, o homem expressava seu amor por Elizabeth, e ela, por sua vez, demonstrava grande entusiasmo, chegando a ser pedida em casamento por ele. Ele havia prometido que o matrimônio se concretizaria logo após seu retorno. Contudo, uma imensa fatalidade ocorreu. Há apenas uma semana de regressar ao lar, ele foi vítima de um acidente aéreo que resultou em seu óbito. Em outras palavras, Elizabeth ficou devastada. Ela acalentava a promessa de uma vida a dois, um relacionamento que estava a meros 7 dias de se concretizar, um projeto que ambos idealizavam há meses, quando essa terrível fatalidade se abateu sobre eles. Assim, ela mergulhou em um período de luto profundo. Após deixar o estabelecimento comercial do acampamento militar, Elizabeth passou a residir em um modesto apartamento alugado em Los Angeles. O imóvel situava-se nos fundos de uma casa noturna que ela passou a frequentar assiduamente. Contudo, a vida também não estava se encaminhando de forma satisfatória naquela localidade, o que a levou a tomar a decisão de mudar-se para San Diego. Desconhecendo a cidade e sem conhecer ninguém, Elizabeth iniciou diversas caminhadas pela região, na esperança de encontrar uma oportunidade de emprego ou conhecer alguém que pudesse contratá-la. Em uma dessas andanças, ela efetivamente conheceu uma senhora chamada Dorothy. Dorothy exercia sua profissão em um teatro que permanecia em funcionamento durante toda a noite. Nesse contexto, Elizabeth compartilhou sua história de vida, as adversidades que havia enfrentado e seus objetivos futuros. Entre ambas, desenvolveu-se uma sólida amizade. Dorothy, inclusive, propôs que Elizabeth ficasse hospedada em sua residência até que conseguisse alcançar estabilidade em San Diego. Supõe-se que Elizabeth tenha permanecido nesse local de dezembro de 1946 a janeiro de 1947, período este que coincide com o momento em que seu corpo foi localizado. Após a identificação do corpo, as autoridades policiais se incumbiram da tarefa de comunicar à família sobre a terrível fatalidade. E observe outro evento surpreendente ocorrido neste caso. A notícia sobre a descoberta de um presumível manequim em um terreno desocupado rapidamente se disseminou por toda a cidade, despertando o interesse da imprensa. Uma jornalista, ao tomar conhecimento da história e ao constatar que se tratava de Elizabeth Short, obteve o número telefônico da mãe biológica dela. Em seguida, entrou em contato, simulando que Elizabeth havia sido vencedora de um concurso de beleza e que necessitava de mais detalhes sobre a trajetória da filha para veicular em uma publicação. A mãe, extremamente satisfeita com a notícia, alegrou-se em compartilhar informações sobre a filha,
pois acreditava que aquele era o anseio dela. Contudo, a realidade era outra. Após a repórter coletar todas as informações desejadas, simplesmente informou que a filha havia sido encontrada sem vida e esquartejada. Só uma observação: é muita crueldade fazer isso. As autoridades policiais também comunicaram o pai de Elizabeth, que aparentemente embriagado no momento do contato, expressou indiferença. Contudo, foi ele quem realizou o reconhecimento do corpo. Após a comunicação oficial das autoridades à mãe, esta adquiriu uma passagem aérea com destino direto a Los Angeles. Após a realização de todos os exames e análises imprescindíveis, o corpo foi submetido a embalsamamento e sepultado. Evidentemente, o caso voltou a ser amplamente comentado, e Elizabeth Short logo ficou conhecida pelo apelido de Dália Negra. A razão exata para tal alcunha permanece incerta, embora uma das principais hipóteses seja que, na época, o recente lançamento do filme Dália Azul nos cinemas. Considerando que Elizabeth Short possuía longos cabelos escuros e era notória sua paixão pelo cinema, especula-se que o público adaptou o nome para Dália Negra, mesmo que a conexão não seja totalmente evidente. O aspecto mais intrigante reside no fato de que, apesar da extrema brutalidade do crime, não havia indícios que apontassem para a identidade do assassino. É importante considerar que naquela época, nos anos 40, era consideravelmente mais simples escapar impune após um ato brutal como esse. 6 dias após a descoberta do corpo, um jornal que noticiava os eventos relacionados à Dália Negra recebeu uma chamada telefônica de um indivíduo que se declarava o próprio assassino. A pessoa que atendeu a ligação relatou que o interlocutor aparentava demonstrar grande seriedade e autoconfiança, além de orgulho pelo que havia cometido. Ele felicitou o jornal pelas matérias veiculadas, mas também mencionou que supunha que estivessem enfrentando escassez de informações sobre o caso. Adicionalmente, afirmou ter algo a oferecer-lhes, mencionando não apenas a posse de alguns souvenirs, como também se referiu a Elizabeth pelo apelido Beth, designação esta utilizada exclusivamente por pessoas íntimas a ela. Essa ocorrência guarda semelhanças com o caso do assassino do Zodíaco, ocorrido nos anos 60 nos Estados Unidos. Durante o período de crimes, um indivíduo telefonava e enviava correspondências a 3 jornais distintos, fornecendo detalhes sobre as vítimas e antecipando seus próximos alvos. Vou deixar o link do vídeo para você assistir, depois que terminar esse, caso tenha algum interesse. Enfim, voltando para a história da Dália Negra. Ele comunicou que remeteria essas lembranças via serviço postal e, em seguida, encerrou a comunicação. Decorridos 3 dias, o jornal Los Angeles Examiner recebeu uma correspondência. Nesta carta, afirmava-se que aqueles eram os objetos pessoais de Betty. A carta foi confeccionada com fragmentos de jornais, mais precisamente de uma revista que abordava o caso de Elizabeth Short. Dentro do referido envelope, encontravam-se os pertences da vítima, incluindo a certidão de nascimento, o documento de identificação, algumas fotografias que ela habitualmente carregava na carteira e, adicionalmente, uma agenda de contatos telefônicos e endereços pertencente a um terceiro indivíduo. Na correspondência, o emissor declarava ter localizado todos esses itens no interior da bolsa dela. O odor exalado por todo o conteúdo do envelope era de gasolina, indicando que, possivelmente, o remetente fora astuto o bastante para utilizar o combustível com o propósito de assegurar a completa eliminação de quaisquer impressões digitais. O indivíduo, cujo nome constava naquela agenda de contatos, era um homem chamado Mark.
Algumas folhas internas haviam sido removidas e, ao constatar tal fato, as autoridades policiais cogitaram a hipótese de que, caso aquele realmente fosse o livro de endereços da Dália Negra, o autor do delito seria alguém próximo a ela. Acreditava-se que essa pessoa teria suprimido as páginas contendo o endereço ou o número de telefone da vítima. Mark era um conhecido de Elizabeth, um homem consideravelmente mais velho, abastado financeiramente e que habitualmente disponibilizava imóveis para locação, supostamente para mulheres atraentes. Elizabeth já havia se hospedado na residência dele em algumas ocasiões. Ao ser procurado pelas autoridades policiais, ele declarou ter presenteado Elizabeth com aquela pequena agenda para que ela registrasse os endereços de seus conhecidos e para auxiliá-la em sua adaptação à nova cidade, de modo geral. Ele também mencionou que ambos possuíam amigos em comum e que a agenda continha os endereços desses amigos, razão pela qual a havia deixado com ela. Contudo, afirmou que jamais tornara a ver aquela lista novamente. Portanto, confirmou-se que se tratava de uma pequena agenda que permanecia em posse de Elizabeth e que, de fato, poderia estar em sua bolsa. 48 horas após o recebimento do pacote, uma nova correspondência foi remetida. Contudo, desta vez, a carta foi redigida manualmente e continha a seguinte mensagem: aqui está entregue em quarta-feira, 29 de janeiro, 10 da manhã. Tenho me divertido com a polícia. E foi assinado como o Vingador da Dália Negra. Como a carta continha uma data, um horário e também mencionava um local, as autoridades policiais se dirigiram a esse local, na data e hora indicados. Entretanto, ninguém compareceu. Transcorrido um período, outra carta foi remetida, desta vez com a seguinte mensagem: mudei de ideia, você não faria um acordo direito comigo, o assassinato de Dália foi justificado. Nesta ocasião, a carta novamente apresentava as letras recortadas de uma revista. A vasta maioria dos estudiosos do caso acredita na autenticidade das 3 cartas, atribuindo-as ao assassino. Contudo, subsistem dúvidas em alguns que ponderam a possibilidade de o remetente da carta manuscrita ser um indivíduo oportunista, buscando ludibriar as autoridades policiais ou obter notoriedade em decorrência do caso. No entanto, qual seria a motivação para alguém enviar uma carta forjada? Seria apenas pelo anseio de notoriedade em relação ao caso? Parece que é exatamente isso. As autoridades policiais já haviam contabilizado mais de 50 declarações de culpa inverídicas. A grande repercussão midiática do crime era tamanha que aparentava haver indivíduos ávidos por assumir a autoria do delito. Almejavam ser reconhecidos como o sujeito que vitimou a Dália Negra. Essas são algumas das pequenas peculiaridades da tão sonhada Terra da Liberdade. Bom, chegamos ao final da parte 1 desse vídeo. Não se esqueça de que o link para a parte 2, o caso Dália Negra, vai estar na descrição e no comentário fixado desse vídeo.